Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Estilo, aonde aqui nas instalações de nosso querido Rubi Sará. Você que acompanhou conosco a semana passada a história brilhante sobre o programa de carnaval, agora a gente quer saber um pouco sobre a vida do nosso querido amigo, irmão, talentoso Rubi Sará. E é claro que na programação também você vai acompanhar alguns serviços do salão, a nossa top querida Maria Luísa e muito mais informações. E já na abertura, então, vamos dar as boas-vindas mais uma vez a ele, o encantador, o homem cobiçado pelo mundo inteiro sobre a sua alta costura. Vocês ficaram sabendo daquele glamour todo da fantasia do carnaval. Hoje nós vamos saber do glamour da pessoa do Rubi. Como ele construiu a sua história, como começou, inspirado em quê que ele faz todo esse talento. Pois, Rubi, querido, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Que delícia ter feito com você o programa do Carnaval. E agora a gente está muito curioso para saber de você um pouco da sua vida. Pois é, eu que estou feliz aqui, agradecendo o convite teu. E é com muito prazer. Sabe que tu é meu amigo do coração, né? Nós amamos você. É, não precisa nem agenda, só chegar e bater, porque é difícil às vezes. Qual é a pergunta? Conta pra gente assim um pouquinho o Rubi criança, antes do Rubi chegar a estilista, e em que o Rubi pensou na sua fase da criança, da adolescência, até você ser este estilista renomado? Mas eu nasci no meio das agulhas, né? Porque a minha mãe, na realidade, eu tinha uma tia que a mãe, a mor de toda a alta costura nossa, da alta moda, da nossa família, era a Ana Diles. Ela faleceu até há pouco tempo. E ela tinha um ateliê de alta costura em São Luís Gonzaga, porque eu sou de Santo Antônio das Missões, na realidade. Todo mundo acha que eu sou samborgense, porque eu nasci, mas morei, sabe? Aquela coisa que você nasceu, fica um pouco tempo depois. Mas eu sou Santo Antônio. Meu avô era prefeito, foi várias vezes, minha mãe na política, e o meu pai trabalhava com lavoura e tudo em Santo Antônio. Depois nós mudamos a São Borges. Eu quero te contar sobre isso. A minha tia começou a dar aula para minha mãe e para minha avó de alta costura. De bordados, de pedrarias e tudo. E eu, ó, com os brilhinhos nos olhos, né? O glamour. Então eu já nasci no meio, entendeu? E a minha mãe montou um ateliê. Sim, a minha mãe montou um ateliê de alta costura. E quando eu não estava no ateliê da minha mãe, eu ia passar as férias na avó, na alta costura. E era bordados. E daí eu ia na minha tia, que eu adorava mais, porque a minha tia era mais era mais luxo. Era franjas de canutilho, coisa. E eu, ó, já enfiava os canutilhos, pequenininho. E como de 16, agora não me lembro bem a idade, eu já fazia as provas no ateliê da mãe. Junto. Menos, acho que 12, 13 anos. Já tava junto. E a mãe fazia mais tipo alfaiataria, mais coisa assim. E eu já inventei os bordados e eu bordava pra mãe. Só aquilo olhando na tia Dila, na Ana Diles, que era chiquérrima. E essa tia era tão maravilhosa que eu sou igual a ela. Não sei se eu peguei a coisa dela, sabe aquela coisa? Espera o momento. Agora não está na hora. Daí quando chega, nem que esteja batendo, sabe? Nem que, como eu dizia, a bateria começando e ela fazendo os canutilhos, sabe? E saía aquelas coisas maravilhosas. E daí era essa loucurada eu já tive na família. Então, pra mim... Gente, olha que bacana, você que está acompanhando o programa Estilo aqui, todas as plataformas, a gente não sabia desses detalhes, de realmente toda a construção da história desta grande pessoa. E Rubi, e depois desse glamour, realmente os teus dedos são umas agulhas, né? E de você vindo, como é que depois surgiu de você já sair de lá e ir para a escola de Paris? Mas daí em Paris, aí como eu já tinha, daí eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito metido. Daí em 1980, o Ney Galvão tinha aquele programa Ney Galvão,
Sim. Era no TV Mulher, da Globo. Lançou jeans, e aí através do Chico Gonçalves, eu conheci o Ney Galvão. Eu comecei a revender o Ney Galvão para o Rio Grande do Sul. E daí lá eu conheci a Milka, numa feira. De lá de São Paulo eu fui para Porto Alegre com a Milka, comecei a revender Milka. E daí comecei a ter uma amizade com a Márcia, com tudo que tem, eu sou amiga da Milka até hoje. Tanto que eu sou um dos convidados para expor no museu, né? Eu tô com um projeto pronto dela. E daí eu passava toda semana, eu vendia a Milka, então eu ia a Porto Alegre e abri uma boutique em São Borges. Milka e Ney Galvão, Milka e Ney Galvão. Sabe, fiquei 5 anos, eu disse, mas eu vou fazer a minha moda. E daí comecei a colocar coisas junto. E daí parei de vender eles e entrou o Rubi. Daí em 1985 eu lancei a minha grife. E por que Rubi Sarato? Meu nome, né? O teu nome é Sarato? Sarrat, chamam em francês, porque é francês, né? É o mesmo nome do meu pai, Rubi Sarrat Filho. E meu pai é Rubi Sarato. Eu confesso que era o nome artístico e é o nome real do menino. Então ele já nasceu uma estrela? Que maravilha. Estranho. Já nasci estranho. Daí, assim, ó, tinha uma prima minha que casou com sociólogo da faculdade da faculdade, eu acho, de Juiz, e ela foi fazer em Montpellier, no sul da França, Uma especialização. tipo uma especialização, doutorado, sei lá o que é, uma pós, foram fazer os dois, porque os dois eram, ela fez línguas, eu acho, e ele era sociologia. E daí ela me escreve uma carta, porque não tinha, ela escreveu uma carta para mim dizendo, primo querido, eu estou na cidade do sonho dos estilistas, em Paris. E estou morando bem poucos metros de Paris, poucos quilômetros, em Montpellier, no sul da França. Aproveita para te vir. Eu enlouqueci, né? Já enlouqueci. E daí que jeito? Foi para Paris. Em 1987. Recém tinha lançado a grife em 85. 2 anos. A minha irmã, eu disse, vamos para Paris. Daí, escrevendo carta, ligando, olha, e daí era uma ficção. 2 anos eu estava em Paris. Eu cheguei e conheci um português, e o português me ligou para a embaixada, fizemos uma amizade, conheci um parente de São Borges, um parente, fomos de atrás, ligamos para ele, ele disse, pode vir. Ele trabalhava na embaixada, ele que conseguiu o meu estágio e aí para mim entrar no Berceau. Então eu já fui pronto, todo encaminhado, fazendo língua, estudando fitinha, cassete, sabe? Sim. Dentro do carro, daqueles gravadorzinho, inglês, francês, de noite. Mas naquela época a gente tinha toda essa energia, agora eu tô com uma preguiça horrível, não sei fazer nada, eu quero. Eu cansei na doma, assim, ó. Daí, então, fazia horrores. Daí, então, quando eu vi, eu estava em Paris, em Montpellier. Falando francês e tudo mal, praticamente. Cheguei lá, era aquele francês que tem o laçon, que eles chamam, que é um sotaque diferente, né, do que a gente aprende aqui. Daí tinha o do sul da França e o parisiano, que é diferente. Mas nada que com o tempo não deu, né? Não deu para aprender, mas aí foi muito legal. E aí, a partir dali... daí fui para a embaixada, na embaixada já saiu com documentos, daí, olha, bem rápido. Porque a francesa, dali 3 meses na escola, eles me mandaram estagiar, porque eu era muito terrível, eu não era para estar em escola, eu sabia tudo, então eu já estava com aquelas desavenças. Um drapeado, eu dizia assim para o professor. Sabe aquelas acadêmicas? Eles eram acadêmicos, eu era vida. Claro. É totalmente diferente. Mas eu tive essa sorte tão grande de ter essa experiência de vida na costura, que o primeiro para fazer estágio que me mandaram foi esse brasileiro do Piniquim, que era eu. O primeiro, porque o que mais incomodava na escola, sabe? Eles disseram, vai a esse. Que os professores não queriam, porque era estudo acadêmico e na realidade não sabiam. A minha mãe dizia assim, tu sempre quando tu acha que os professores não sabem, é que a gente cria o estilo da gente. Sim. Quem nascer para ter estilo, não adianta, porque os grandes mestres, os grandes estilistas, os grandes criadores, são os que fizeram o estilo. Tu não pode, o que tu tem? Tu tem uma base acadêmica,
que é a base acadêmica, é que a técnica matemática de 1 mais 1, mas aquele do 1 mais 1 que dá 2, tu tem que fazer 4, porque daí a diferença que vai fazer a coisa. Porque daí tá a pegada do artista. É a personalidade da A personalidade. E todos os mestres que são feitos no estilismo, eles são na arte, eles criam, eles reinventam. Eles mexem com aquilo com aquela estrutura que não é certa. Porque não é uma coisa matemática, né? É arte. Tem encantamento no olhar. Tu tem que olhar e brilhar. O Salima tem uma coisa estranha aqui, né? Que é a mesma coisa que os desfiles de alta costura que eu faço. Os desfiles de alta moda. Que eu sou o único do gaúcho que eu faço desfile conceito. Eu não sou uma loja que vende. Eu não posso fazer um desfile de vestidos de noiva comercial. Para as pessoas poderem entender, Rubi, esse desfile de conceito era uma das perguntas que nós iríamos fazer e agora o Rubi já está nos colocando, porque boa parte das pessoas, como você diz, faz aquela costura técnica, é uma modinha de uma costura em série comercial, mas o teu não, o teu é um conceito de inspiração. Aí você, pro leigo, chega e diz assim, mas eu nunca vou usar isso? Meu Deus, que horror! Meu Deus, que exagero! Mas é que ali... É a história da moda e a arte. Exatamente. Quanto estudo foi feito para montar aquele personagem em um único modelo, e aí você pegando uma única pedra para colocar no teu vestido, você já ganhou, né? É o compromisso social que a minha profissão tem que ter. Porque eu tenho que ter esse compromisso. É o dom que eu vim. E eu tenho que cumprir. Por mais que é muito difícil eu ter esse peito para cumprir, né? Porque eu sou o único corajoso e metido. Porque para fazer um desfile conceito, ainda numa crise, vivendo de moda, para grandes eventos, não tem. E aproveitando, a moda e a alta costura depois disso tudo? A petulância de fazer, então é ossos mesmo do ofício. Que eu acho que eu vim e eu tenho que cumprir essa missão. Então eu tenho que fazer desfile de conceitual, que é a regra do profissional. Para te ser um bom profissional, tu tem que ter as suas exigências. Eu não posso fazer um desfile de noivas comercial que eu fiquei venda. Então agora eu já sei. Eu só vou fazer desfile conceitual, que é a minha profissão. Tá, Rubi, e nesse seu autoconceito, todo esse conhecimento da alta costura, o que você agrega do teu diferencial? A tua diferença na tua alta costura, a tua inspiração, a qualidade do teu material. Mas é assim, ó, Lucimar. Para mim conseguir fazer ainda essa alta moda e para ainda sobreviver com essa alta moda, que na realidade é desagregar. A alta costura está quase que tem todos os fundamentos da alta moda, da alta costura, da alta moda. As técnicas e tudo, e os materiais, de tudo mais comercial, mais barato, mais assim, para conseguir ainda semear essas fagulhas, sabe? Então são fagulhas. A situação hoje, né? A situação, digamos assim, vou fazer um cristal verdadeiro, tudo esvaroso, vou misturar umas pérolazinhas, não precisa ser pérola de vidro, vou botar algumas coisas, mas que tenha esse efeito. A gente não pode deixar morrer esse glamour e essa fantasia que ainda brilha os olhos das pessoas. Devido à pandemia e toda essa situação econômica, o mundo inteiro está passando por crises que, como você comentou, a alta moda está se reinventando, não perder ela e mesclar ela um pouco para que fique um pouco mais barata sem perder a essência. Mas as coleções ainda está em Paris e Milão, o grande berço da fantasia, do luxo. Tem empoderamento, né? O empoderamento, o dinheiro, as grandes finanças. E quando tu pega nome, tu pode fazer a coisa melhor aqui, mas lá vai ser sempre. Porque toda a imprensa, tem toda uma história de império, de monarquia, de anos passados. Tudo historicamente, eu acho que é. E eles, por mais eles têm essa batalha sofrendo e vendendo perfume para manter porque a alta costura mesmo não mantém mais eles, né? Então o que mantém é a imprensa, mas os desfiles conceitual que faz vender os perfumes, os calçados, as joias e tudo. Então é isso que faz a grife.
O nome é feito através das estranhezas. Senão tu não é. Se tu não é estranho, se tu não faz as coisas diferentes, tu vai caminhar tudo na mesma estrada. E Santa Maria, Rubi? Quanto tempo faz que você está aqui, acalentando toda essa mulherada? A gente percebe que os bailes de debutantes não são os mesmos. O baile municipal luxuoso que nós tínhamos anos passados, com as nossas saudosas e queridas que organizavam, já não estão mais presentes e eles não existem mais. Então, aos poucos, está se perdendo muito disso tudo. E Santa Maria ainda comporta todo esse teu glamour dessa tua alta costura? Não, de jeito nenhum, se eu for depender de Santa Maria. É assim, ó, Santa Maria pra nós, é uma capital que ainda, para mim, é uma capital que em volta tem Santiago, São Borja, Uruguaiana, sabe? Toda essa região. Ela agrega uns 40 e poucos municípios, né? Municípios, e é esse que tem a maior concentração. E daí, como eu faço, quando eu vou preparar coisas para manter, a mão de obra é boa aqui. É barato, ótimo. Entendeu? Então, e as pessoas são muito caprichosas, né? Um vestido meu que custa 10 mil, em Porto Alegre, teve 30. Então é tudo muito diferente. Eu tenho muita noiva de Porto Alegre. Porto Alegre está descendo. Santa Cruz é impressionante, os clientes. Mas Santa Maria não. Santa Maria não tem, ela não tem empoderamento para manter uma alta costura. Mas ela tem, por exemplo, assim, ela tem aplausos. Que ela sabe? Mas não tem mais eventos. Sabe, mas não tem mais eventos. Então é isso que me mantém por enquanto aqui. Mas cliente, eu vou ter que dizer, no máximo 10%. É uma colocação bem interessante que o Rubi fez, você que está assistindo o programa com a gente, que realmente o baile glamuroso não existe mais. Até porque quando você diz assim, um baile de debutante, se a gente for lá ver, Rubi, tem pessoas mal vestidas, eles permitem pessoas de calça jeans, pessoas de tênis. Então a gente fica triste em ver que não conferem e permitem as pessoas entrarem numa mistura disso tudo, né? É a corrida do ouro. As pessoas vão se degradando. E daí elas mesmas não se valorizam. Porque assim, ó, tu sabe o que existe nessa coisa da internet, dessa compra de roupa da internet, nessa coisa da falsificação? Existe sangue ali. Sim. Nessas vendas. São criminosos. As pessoas são escravizadas para fazer. E uma pessoa que compra uma coisa dessas, que usa, se mantém comprando roupa de festa e coisa da internet, tem a coragem de usar uma coisa. Qual é a diferença? Se tu te dá um valor, se tu te valoriza, tu é uma pessoa elegante, faz um vestido sob pedido. Que é feito para ti, usa 10, 15 vezes, olha o valor. O que adianta tu brilhar com um vestidinho de internet, um vestido de aluguel, um vestido de uma coisa? Não, tu mesmo não te empodera. Tu não é compromissado contigo mesmo. O que tu quer fazer? Tu quer só aparecer, mostrar uma coisa que fica feio. Eu acho que é isso aí, porque eu acho que quem empodera esse tipo de gente, essa lado negro do comércio, eu acho que é uma pessoa que não tem nada de elegância. Não existe elegância nisso. Rubi, e aproveitando essa tua colocação, uma coisa que chama a atenção bastante, que por que o comércio do Brasil inteiro está quebrando? É justamente pela colocação que o Rubi fez. Não só a sua alta costura, de você se sentir empoderada com aquilo que foi feito para você, como você compra a tua calça, a tua camisa, o teu tênis, o teu perfume, o teu produto de cosméticos, tudo lá porque é mais barato. Mas como o Rubi disse, tem sangue. Você sabe como é que é escravizado o serviço lá da China? Se eles têm algum direito? Como é que é o trabalho deles? Ao horário de trabalho, aonde eles moram, o que eles ganham por mês? Eles têm liberdade de expressão? Eles têm independência? São escravizados. Pois é, e a gente está vestindo o sangue daquelas pessoas. E ao mesmo tempo, sacrificando o comércio local. As lojas de Santa Maria sofrem e querem ser elegantes. Eu sou elegante, mas não tem elegância nenhuma. Não comprou uma roupa, é uma fantasia. É uma fantasia, são máscaras. Não existe pessoa elegante assim, que se compra esse tipo de coisa. A elegância está na postura de tu usar e de tu ser e transmitir, se empoderar daquilo que é correto. Fazer o comércio de todas as formas girar, de todos os produtos, que seja uma pedra de cristal, a um tênis, a uma meia, ao que você comprar,
no local, você movimenta. Aqueles R$100 que eu vou dar para o Rubi, ele vai dar lá na mercearia, ele vai passar no banco, o banco vai devolver pro engraxate, o engraxate vai dar para o motorista de táxi, aí você movimenta o comércio. Aí todo mundo ganha, todo mundo é chique, todo mundo é elegante, todo mundo vive em paz, sem... Pois é, Rubi, olha só que bacana. Nós estávamos falando um pouco do Rubi, da história do Rubi, de ele estar aqui em Santa Maria, que as coisas mudaram realmente, a alta costura se predomina, porém de uma forma diferente, ela mistura um pouco do chiquê com o comercial, e assim a gente vai vivendo e aguentando e superando, enfrentando essas barras difíceis da atualidade, né? E somos guerreiros, é bem isso, né? Somos bastante guerreiros. Rubi, uma mensagem para as pessoas então que estão assistindo. A gente está muito grato por poder estar aqui, a gente conversar um pouco e todos vocês conheceram um pouquinho mais sobre a delicadeza da história do Rubi, que já nasceu com as agulhas nos dedos. O seu nome é real, não é fictício. E a gente... E por Santa Maria, tenho que te dizer uma coisa, Rubi. Não como teu grande amigo, que a gente ama você de paixão e é um admirador teu e todo dia pede para Papai do Céu para a gente poder ter um companheirismo eterno, por muitos anos, né? Eu acho que Santa Maria, ela tem que realmente esticar o tapete para você, por todas as alegrias, por todas as famílias, por todos os lares da sua costura, que nos seus álbuns de famílias, um dia vai lá ver o seu primeiro aninho, os seus 15 anos, a sua formatura, o seu casamento. Tu estás na 4ª geração do casamento do filho, e é tão gostoso ter você ali, retratado na história da Santa Maria que roda o mundo, né? O mundo é pequeno porque ele é circular, né? Então você está sempre girando. Uma mensagem e considerações para as pessoas que estão assistindo, depois daquele programa maravilhoso que a gente fez do Carnaval. Silmar, a única mensagem que eu digo é a seguinte, ó, a gente não deve perder a esperança de nada. Sempre tem uma coisa por vir. Né? Eu já como nascida, me espetando os dedos, já estou acostumado. Então isso aí, só o mundo a gente pensa, e as perdas e os cansaços que se faz a gente ser forte. E eu, enquanto estiver vivo, vou fazer luxo e glamour, nem que seja só para mim, só para olhar. Então eu vou cumprir a minha missão que eu vim, e será muito bem cumprida. Rubi, como é que a gente vai descrever este homem? Determinação, garra e glamour. Para quem nasce na ponta da agulha já sendo beliscado, o que é um agulheiro que a gente chama, Rubi? O que é um agulheiro, um alfineteiro e um agulheiro para uma vida cheia de tantos obstáculos que a gente tem. Muitos obstáculos. E a cada dia que passa, o gostoso de tudo é que a gente vai aprendendo. Cada tombo a gente levanta e se renova. Não existe cansaço, existe determinação. Esta é a personalidade do nosso Rubi. Que Deus abençoe, obrigado. Você que está assistindo com a gente, segue então a finaleira do nosso programa e eu chamarei você no próximo bloco para a gente fazer as nossas considerações finais.
E vai começar a folia, né? Que alegria! E assim a gente começa a brincadeira. Hoje é a abertura do Carnaval. Ana Carolina. Tudo bem? Da Corte do Carnaval de Santa Maria, representando o bloco das Poderosas. Olha que bacana. Olha só, se vocês estão imaginando já um começo de preparo com esta cabeça, imagina o restante quando toda ela vai estar com a fantasia inteira, começando no grito da abertura do Carnaval para os clubes da cidade, do qual ela vai dar uma circulada depois. Então, além aqui da Ana, daqui a vocês vão acompanhar conosco. Daqui a pouco mais nós preparando as meninas das Dores, do Esportivo, e na sequência as meninas de São Martinho, e assim são muitas rainhas que vocês vão ver aí nesse bloco gostoso do Carnaval. Segue aí com a gente nessa abertura e algumas chamadas também que vocês podem visualizar conosco do concurso de Carnaval da cidade. Então algumas meninas sambando, coreografia, lindas, um evento super bacana. E muita coisa mais. É só você ficar ligado que realmente você vai começar a se contagiar nas purpurinas, no strass, nos brilhos, nas plumas. Alegria, alegria. E o Carnaval tá aí. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube lutar, você que levou amor, vem aprender na beija-flor. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube lutar, você que levou amor, vem aprender na beija-flor. Alô Brasil! Olha a beija-flor, Raigé! Chora cavalo! Sou eu, espelho da lendária criatura, um monstro, carente de amor e de ternura. Uau! Na mira do desprezo e da segregação, do pai que relegou a criação. Refém da intolerância dessa gente, retalhos do meu próprio criador, julgado pela força da missão. Sigo carregando a minha cruz, à procura de uma luz da salvação. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo qualquer. Se ofereces teu amor e alimento de axé, me chamas tanto de irmão e me abandonas ao léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Estenda a mão, meu Senhor, pois não entendo qualquer. Se ofereces teu amor e alimento de axé, me chamas tanto de irmão e me abandonas ao léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Ganância, veste, terra e gravata, onde a esperança sucumbir. Deixa a liberdade aprisionada. Eu livre, eu não serei assim. Mas o samba faz essa dor dentro do peito ir embora. Feito um arrastão de alegria e emoção, o pranto rola. Meu canto é resistência do ecoar de um tambor. Vem mergulhar mais um menino que você abandonou. Ó pátria amada, por onde andarás? Seus filhos já não aguentam mais. Você que não soube lutar, você que negou o amor, vem aprender na beija-flor. Ó pátria amada,
E Rubi sabe que, desde o seu nascimento, a top model do programa, que já está com 4 aninhos, a minha sobrinha, Maria Luísa, ela sempre faz o encerramento do nosso programa. Que amor. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ver com o Rubi ali um acessório para a gente colocar no cabelinho e depois nós vamos fazer umas imagens para a nossa top se apresentar também na Folia do Carnaval. Brilhante. Né? Já o sangue tá Então, ali, né? segue aí o encerramento com a nossa top, Maria Luísa.